Obrigado, Senhor, por podermos uma vez mais encontrarmos a fonte preciosa que nos abastece da esperança, que nos faz recuperar o ânimo, que muitas vezes se encontra abatido pelas frustrações da vida. Olhamos a natureza e vemos a generosidade do Pai, oferecendo tudo o que é necessário de maneira gratuita. Chove a água do céu para abastecer as plantas e animais. Correm os rios sem nenhum tipo de pedágio ou de exigência material. Nascem as plantas e produzem frutos, nunca esperando a autorização de um alvará qualquer, comprado em alguma repartição. No entanto, Senhor, da água gratuita dos rios, os homens retiram o líquido para levá-lo às casas onde as necessidades têm que pagar para usá-la. Da dadivosidade da terra a produzir de graça, colhe o ser humano o pão e o vende aos que não têm como produzi-lo. Não apenas pelo valor que custou, ou por aquilo que lhe seja justo ganhar pelo trabalho realizado, mas envolto pela usura, busca recolher da fome alheia muito além do que ele mesmo necessite. Todas as coisas divinas representam a dádiva generosa, mas sempre que o homem se mete no caminho, a converte num negócio, com fins financeiros ou de outra natureza. E aí negocia o afeto, negocia a importância social, negocia a sua aparência, para fustigar aqueles que estão em sua órbita e muitas vezes levá-los ao desajuste, ao destempero do seu equilíbrio. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos com a natureza, a sermos também criaturas dadivosas, representando a divindade, que o Deus que está em nós fale através de nossos atos, como uma saúde verdadeira que chega de graça aos demais. Escuta-nos, Senhor, mais uma vez. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores do nosso canal do Espírito da Letra, da TV Alvorada Espírita no YouTube, é uma satisfação muito grande estarmos reunidos uma vez mais para meditarmos a respeito das coisas do Espírito, como motivadores da nossa saúde, do nosso equilíbrio. Uma vez que a doutrina espírita nos explica como devemos aproveitar a vida que nós estamos tendo, mesmo que ela esteja cheia de problemas, de percalços, de angústias, ou mesmo de doenças, para extrairmos disto aquilo que é necessário para curarmos o nosso ser, para melhorarmos como espíritos indestrutíveis, espíritos que têm que viver em cada etapa na vida física como quem se burila. E às vezes o buril é o da felicidade, às vezes é o da abundância, às vezes é a áspera lixa da convivência complicada, às vezes é a lixa grossa da doença, da miséria, da luta, da angústia, do abandono, da solidão. Não importa. Quando você tem rusticidade, você não pode começar a trabalhar o bloco tosco com a lixa de unha. Para você extrair o que é a potência da beleza de dentro daquela pedra, você tem que começar com o martelo. Você tem que começar com a ferramenta que vai permitir desbastar as partes grossas. E depois, diminuindo a rusticidade, dando forma, aí você pode usar ferramentas mais delicadas. E você vai usar só no fim aquele macio pedaço de tecido para ir polindo, ou aquela lixa muito delicada para tirar mínimas rebarbas. Isto nos ajuda a entender o mecanismo do sofrimento. Portanto, nós, nos encontros da segunda-feira, como hoje, dia 18 de junho, dedicamos esta oportunidade a meditarmos a respeito daquilo que é importante realizar. Muitas pessoas têm o hábito de frequentar igrejas, e isto é algo que nós herdamos dos nossos antepassados. Vamos aos templos, reverenciar as crenças daqueles que nos ensinaram, que são nobres na medida em que sejam sinceras, mas que não deixam de ser mais uma rotina para aqueles que apenas cumprem uma obrigação, distanciados deste dever, desta maneira de interpretar a vida de uma forma autêntica. Esta realidade, portanto, precisa ser abordada, a realidade da busca da saúde, da busca da nossa essência, desse entendimento dos objetivos da vida, através deste panorama, através desta forma de olhar o mundo como o fornecedor de todos os nossos testes, como aqueles armazéns ou aquelas oficinas que têm todo tipo de ferramenta, para produzir em nós, nesse bloco tosco, aquilo que realmente vai ajudar-nos a nos transformar em uma obra-prima. É nesse sentido que vale a pena recordar quando alguém indagava do talento de Michelangelo, como ele conseguia esculpir aquelas figuras maravilhosas, aqueles seres angelicais, aquelas almas que pareciam ter vida. Como ele tirava de um bloco tosco de mármore, de pedra bruta, o anjo. E então ele respondia: o anjo já está lá dentro. O que eu faço apenas é tirar as rebarbas. Eu apenas retiro o excesso. Mas este anjo já está ali. Ele já está com as suas asas estendidas, com a sua feição de beleza. Ele já se encontra. Nós temos que ter esta sensibilidade de não ir além, de não arrancar um pedaço do anjo, de termos
a beleza da sensibilidade sutil que respeita aquilo que já foi posto. Então você que está aqui, você que nos assiste, e nós já temos mais de 1000 pessoas nos vendo nesse momento, você é esse anjo que Deus colocou para existir. Só que nós, ao longo da evolução, precisamos ir nos livrando destas arestas, livrando dos pedaços toscos, das coisas que encobrem a divindade em nossa forma de ser. E se você prestar atenção, não será fácil, ou melhor, não será difícil perceber onde estão os problemas. Mas é preciso ter coragem de enfrentá-los. Então, um dos testes interessantes que é bom a gente começar a fazer é perguntar a você mesmo, você que está assistindo, o tipo de palavra que eu uso para me expressar corresponde na minha ligação natural com as pessoas a algo que Deus falaria? Deus se expressaria com os termos que eu uso? Deus falaria as palavras de baixo calão que eu utilizo até, às vezes, como ênfase do que eu quero dizer? Deus falaria dessa forma? Não que você não vai ter que se condenar por ter falado um ou outro palavrão numa hora de exaltação, mas aquilo que chamamos de palavrão é a expressão da violência verbal. Tanto quanto alguém pega um porrete e dá uma cacetada na cabeça do seu adversário, está agredindo, quanto alguém que desfere uma ofensa moral, como um porrete aos ouvidos, é uma agressão. A intenção é esta. Mesmo quando a palavra não é ofensiva, mesmo quando ela não venha na sua origem vinculada a uma ideia de baixo nível, a maneira como você fala, o que você exprime, representa a agressão. E isto é uma demonstração de quem nós somos. Por isso, a primeira coisa que você pode medir em você é o tipo de expressão que você usa para se fazer esclarecer naquilo que deseja falar. Como você se refere nos assuntos que aborda ao que está te ouvindo. Você usa expressões claras, simples, nítidas, ou você fica querendo falar difícil, querendo mostrar conhecimento que às vezes você não tem? Porque é verdade, todas as pessoas que têm conhecimentos costumam ser simples, fazem questão de conversar no nível da pessoa que escuta. Mas todas as pessoas que são orgulhosas, vaidosas, elas não sabem tanto, mas querem enganar, querem causar impacto pela maneira como proferem as palavras, desperdiçando a oportunidade de criar um laço positivo entre quem fala e quem escuta, um laço de edificação, de entendimento, porque fala tão complicado, ou fala tão difícil, ou tão hermeticamente, construindo as frases, que a outra parte não sabe o que quer dizer, e tem vergonha de dizer que não sabe, porque acha que vai se denunciar como uma pessoa ignorante. Então você vê que as pessoas que têm pouco conhecimento e querem ser muito admiradas pela sua vaidade, elas se travestem de sábias e dão palpite em tudo, e dão opiniões as mais esdrúxulas, e acham que é assim que elas serão admiradas. Será que Deus faria isto? Deus falaria o verbo como uma maneira de se exibir, seja para agredir, seja para mostrar uma empáfia que não demonstra de verdade a essência. Se você pegar um pote de esterco e emoldurá-lo numa moldura clássica, na mais rica madeira e entalhada no ouro de que se reveste, ainda o vaso será de estrume.
Portanto, se você é esse vaso, mas está se emoldurando com todas estas aparentes expressões que demonstram uma cultura, uma erudição, você ainda está tendo essa matéria pútrida. Não é a moldura das suas palavras que vai mudar o que você é. Mas quem é uma matéria pútrida, quem não é um dejeto interiormente, não está muito preocupado em se fazer emoldurar de uma coisa muito exuberante. Ao contrário, a riqueza está no núcleo da obra, não está na periferia. Qualquer moldurinha de madeira simples apenas vai tornar mais bonito o seu conteúdo principal. As pessoas têm dificuldade, entretanto, de perceber isso, porque elas se encantam consigo mesmas. Elas se acham lindas, elas se acham sábias, elas têm um comportamento que denuncia nelas o mundanismo do seu modo de ser. É isto que é usado pelos interesses econômicos para manipular as vontades, para fazer as pessoas vestirem roupas que não são adequadas, para terem comportamentos difíceis de você considerá-los normais ou naturais, para viverem de modismo, seja no tamanho do cabelo, no tamanho da barba, na cor das unhas, na veste que usam, rasgadas ou sem pudor. Não como uma necessidade do vestuário, mas como uma forma de expressão de seus defeitos. Então você já passou pela qualidade das palavras, pelo impulso que as leva a uma forma de se expressar empolada. Vamos chegar agora ao conteúdo. Você usa nos assuntos que aborda no dia a dia algo positivo para enfocar aquilo que quer dizer? Você fala de coisas boas? Você se refere ao mundo de uma forma positiva? Você vê as pessoas com valores que você enaltece? Tem uma palavra positiva por qualquer mensagem que vá passar? Se preocupa em falar algo de útil? Você tem uma vontade de construir os outros por aquilo que fala? Está acostumado a elogiar e reconhecer valores das pessoas com quem você trabalha? Você tem na sua maneira de expressar não apenas boas palavras, nem apenas uma humildade no modo de se exprimir, mas o que você faz com as palavras, que assuntos você aborda? Adora uma fofoca? Gosta de saber as coisas apimentadas? Malicia todos os assuntos? Não consegue ter um relacionamento verbal com ninguém sem levar aquilo para o campo do erotismo, da política, da luta de classes? É assim? Então, você acha que Deus faria isto? Acha que esta é a maneira pela qual você poderá tirar as arestas do anjo que está aí dentro? Ou você acha que isso é apenas cimentar mais lixo sobre este anjo, à medida que você vai acumulando detritos sobre detritos? Agora, estamos apenas na área da fala, que é algo que nós nos despreocupamos, nós não nos ocupamos tanto em ficar pensando na qualidade, pensando no modo de exprimir, pensando na encenação que estamos realizando. Nós não pensamos, nós vamos fazendo. Se é verdade, se não é verdade, nós ficamos passando a notícia para frente. E aí? Isto corresponderá à nossa atitude adequada pelo tempo de vida que temos na Terra? Seremos aqueles que cumpriremos a tarefa de termos a vida nos esperando para produzirmos frutos melhores? É claro que vamos chegar nas atitudes. Que atitudes nós adotamos? Mas antes de chegar nas atitudes, que é a expressão externa do nosso caráter, como também é a fala, demonstração do que nós somos, vamos passar antes pelo pensamento. Você já meditou no que pensou hoje? O que você pensou? Só você sabe.
Ninguém é testemunha. Claro, Deus sabe. Os espíritos amigos à sua volta sabem. Eles sabem o que você estava pensando. Então, o que você pode dizer a respeito? São pensamentos dignos do Filho, do Criador do Universo? Você acha que Deus se permitiria pensar estas coisas? Você tem hábitos críticos além da medida? Você pensa sobre os outros da mesma forma que pensa sobre seus próprios defeitos? Você pensa nos seus defeitos? Você já os identificou? Ou você os desculpa como se fossem virtudes não compreendidas pelos outros? Porque é assim que muita gente se dá o direito de ser tão ímpio, tão mal quanto o seu vizinho, só que no seu caso, para você é virtude, no caso dele é lixo, é defeito, é vício. Porém, não se pode ter duas medidas para a mesma atitude. Você olha o vizinho que sabe que é infiel e você diz, é um depravado. Mas você se apaixona pela sua secretária e você, eu sou vítima do meu casamento, minha mulher é uma megera. Qualquer pessoa que fosse se sentir assim, carente, acabaria encontrando ainda mais uma pessoa tão especial como a minha secretária, por exemplo. Só que a mesma atitude que o vizinho tomou, para você ele era um devasso, um sem vergonha, um bandido. Não se poderá exprimir para o vizinho da mesma tolerância com o que você se trata? Ou você não terá que ser tão rigoroso com você como você é com ele? Não é discrepante? Que o pensamento nosso não seja equilibrado? Para coisas iguais, pensamentos iguais, para coisas diferentes, pensamentos diferentes. A única diferença que a gente faz é que quando é para nós é uma coisa, quando é para os outros, aí é diferente. Aí para eles vale qualquer juízo negativo. Como é que o seu pensamento trata o sucesso alheio? Você gosta de ver uma pessoa tendo êxito nos seus negócios? Ou você já pensa, bandido, será que... Tenho certeza que ele está vendendo droga, que ele está traficando alguma... Não é possível. Será que você tem pensamentos generosos? Será que você vê uma pessoa bonita e pensa, puxa, que pessoa mais representativa da beleza? Você tem uma visão que te causa admiração estética, seja masculina ou feminina, e você trata isto como uma coisa bela, você agradece a Deus a possibilidade de ver na terra alguém que tenha uma beleza tão encantadora? Porque não é fácil ser bonito nem bonita no mundo, é um desafio constante. Será que o seu pensamento está voltado para um envolvimento positivo ou você prefere cobiçar essa beleza imaginando-a na sua mão ao seu capricho, para fazer as coisas que você não pode dizer, mas pensa? Ou será que você tem inveja da beleza alheia e você tem que se comer porque você não é tão bonita? Estas são atitudes, muitas vezes, do pensamento feminino em relação às outras mulheres. Alguns estudiosos da personalidade humana costumam dizer, e eles não devem estar despidos de razão, que uma mulher não se veste para o seu companheiro, não se veste para o seu namorado, uma mulher se veste para outra mulher. É como uma arma. Talvez ela se vista também chamativamente para atrair olhares masculinos ou femininos, segundo o seu interesse. Mas geralmente a mulher, se vai em um determinado lugar, ela quer ser mais bonita do que todas as outras. Ela se veste para chegar no âmago das outras como suas inimigas potenciais. Seu pensamento funciona assim? Quando você está se preparando para ir a algum evento, você pensa em querer ser uma pessoa distinta, vestindo-se de uma forma bonita, bem harmônica, ou você pensa em ser alguém que chame a atenção pela profundidade das fendas,
pelo tanto de pele que está exposta, pela atração que vai gerar nas pessoas que vão cobiçar o seu corpo. É o seu pensamento que faz isso antes de você chegar na festa. Antes. Então você, de uma certa maneira, está assumindo, sem falar nada para ninguém, o seu caráter. Existem pessoas que, na verdade, são muito mais prostitutas do que as nossas irmãs que estão nos bordéis. Elas carregam a prostituição na mente. E elas se vestem exatamente em função desse critério, para mexer com a emoção alheia, para criar antagonismos e desejos, como torpedos que vão atingindo o alvo. Estas maneiras de agir nascem aqui, e isto você poderia dizer que corresponde à vontade de Deus? É assim que você pode se sentir um ser que represente os ideais superiores da alma? E você que vê uma pessoa assim, o que pensa a respeito? Tem um pensamento de um envio positivo de votos, que essa pessoa possa ser muito bela sempre, não apenas por fora, que ela possa estar imune às ações da maldade humana, que vão falar mal dessa pessoa, que vão achincalhá-la com todos os ditos impropérios ou calúnias. Será que não é assim que as pessoas pensam? Será que não é cobiçando ou desejando para si? Ou será que não é desejando que a pessoa sofra e fique feia para aquelas pessoas que não conseguem atingir o mesmo grau de estética? Qual é a qualidade do seu pensamento? Porque ela é a qualidade do seu espírito. Estas são formas naturais de reagirmos sem testemunhas. Por isso que nós não damos muita importância ao que vamos pensar, e é por isso que o pensamento espontâneo é a representação da nossa essência. Imediatamente a gente já começa a produzir o pensamento sem ninguém saber. E então é muito fácil você ser como você é aí dentro. Você pensa boas coisas? Você tem na sua mente um espelho cristalino e sereno que reflete belezas? Você vê essas belezas andando? Hoje, por exemplo, quantas coisas boas você pensou? Sobre pessoas, sobre situações, sobre notícias. Quantas coisas boas? Positivamente você vai dizer, é muito complicado pensar coisa boa no mundo que a gente vive. Este é um projeto, sabia? Isso é um projeto de desajuste do seu pensamento, do nosso pensamento, para que nós apenas pensemos o que é negativo. Porque quando você pensa o que é negativo, você se mantém no mesmo padrão e gera à sua volta o padrão negativo que nos mantém escravizados. Tem uma historinha interessante que às vezes a gente usa para mostrar isto. Quando o elefante precisa ser contido, se você pega um bicho daquele tamanho e prende com o laço, ele arrebenta o laço. Se prende com corrente, ele arrebenta a corrente. Nada segura um elefante a não ser o tiro, bem dado. Como é que você consegue segurar o elefante com barbante? É muito fácil. Comece quando ele é pequenininho e o prenda, porque ele não tem força. Prenda esse elefante a um pedaço de pau no chão, a um poste. Prenda-o pela perna, segure a perna dele. E ele vai tentar sair e não consegue. Ele vai se sentir preso. Ele sente que a perna tem alguma coisa que a aperta e ele não consegue sair. E ele vai crescendo e você aumenta a corrente, deixa ela mais grossa, de forma que ele nunca consiga arrebentá-la. Quando esse elefante se tornar adulto, se você o amarrar com um barbante, ele não vai tentar sair. Ele vai dizer, eu estou preso, eu não tenho como sair daqui. Você amarra com barbante a perna dele num pedacinho de pau e ele fica, porque ele não se anima mais a sair. Ele se domesticou, quando pequeno, a ser daquele jeito. E o que a sociedade está fazendo com as pessoas é exatamente essa domesticação.
em que você tem que pensar o que é ruim, você tem que pensar o que é mal, você tem que nascer e crescer pensando dessa forma viciosa, para que quando você for adulto, você não pense que possa pensar de outro jeito. Não, é assim, todo mundo é assim. O mundo é deste jeito. Quando a gente tem esta maneira de ser, a gente se torna um ser grandioso, como um elefante adulto, que é preso pela perna por uma cordinha, por uma linha de costureira. Porque você deu à linha de costureira o poder que ela não possui. Você acha que porque ela está te prendendo, ou porque todo mundo faz desse jeito, ou porque todo mundo é desta maneira, isto é normal você ser assim. Você não se revolta contra a mesmice, você vive a mesmice como se fosse a regra. Por isso que todo mundo tem televisão em casa. Por isso que é muito fácil as pessoas mudarem vestes, mudarem hábitos na sua aparência, mudarem a cor dos tecidos, os padrões das coisas que estão usando. É muito simples. Por quê? Porque as pessoas se deixam levar pela mesmice. É o barbantinho, é a linha de costureira que prende os indivíduos às tolices que eles acham que são fundamentais, que são essenciais. E como é que eles se desculpam? Eles dizem, não, é que eu vou na igreja, eu sou uma pessoa religiosa, eu assisto a missa, eu vou lá no pastor, eu coopero nas obras pias, eu pago meu dízimo, eu tomo passe, assisto palestra, assisto a TV Alvorada Espírita, o Espírito da Letra, acompanho os livros que eles leem, puxa, coisa linda, maravilha, de vez em quando eu até trabalho lá, eu recebo um espírito, eu ajudo no passe. Você então acha que isso é suficiente? Que esse modismo realmente melhora alguém? Algumas pessoas, inclusive, têm tido a triste ideia de que a doutrina espírita é uma ação mental que o raciocínio engendrou e que a ciência está demonstrando e que nada de Jesus é adequado. Felizmente, uma minoria, mas ainda uma minoria barulhenta, está tentando tirar Jesus do espiritismo. Está dizendo que esse negócio de perdão, de amor, isso é um pieguismo, isso é uma coisa de católico, isso é uma coisa de gente igrejeira. Que Jesus não é isso, Jesus é um violento revolucionário. Outro dia, navegando em uma das páginas desses pseudo-espíritas, esses caras que dizem que são espíritas, mas não são, que têm tendências esquerdistas de outras naturezas, ele se dizia espírita, e então ele coloca uma foto em todos os seus muros no Facebook, ele coloca uma foto de Jesus, como símbolo do que ele vê em Jesus. E sabe qual é a foto? Que na verdade não é uma foto, é a fotografia de uma obra pictórica, feita por um pintor famoso que retrata uma das cenas evangélicas, uma das cenas bíblicas de Jesus. Depois de ele ter honrado Karl Marx, honrado os esquerdistas padrão, segundo eles são os seus ídolos, ele se coloca como seguidor desse Jesus. Sabe qual é a imagem que ele põe lá? A única que ele coloca é de Jesus com um chicote na mão, expulsando os vendilhões do templo. Esse é o Jesus que ele cultua. Esse indivíduo do Rio de Janeiro é um desses, que deseja tirar esse Jesus generoso, compassivo, amigo, bom, compreensivo, justo, amoroso, do entendimento espírita. E este indivíduo irresponsável se coloca como dirigente espírita na comunidade do Rio de Janeiro. Tem lá a sua rede de influências, escreve livros que são prefaciados por outras pessoas da mesma natureza que a dele. Anarquistas, esquerdistas, irresponsáveis para com uma doutrina de amor que nasce da essência do Cristo. Mas não esse Jesus igrejeiro, não esse Jesus capenga de, beija a mão do padre, faz confissão auricular, paga o dízimo. Não esse Jesus, mas também não o Jesus de chicote em punho. Como ele enaltece, esse é o meu paradigma, diz ele lá na sua escrita.
um Jesus de chicote, que é talvez uma única passagem em que a energia foi retratada deste modo pelos que estão no tempo de Jesus contando suas atitudes. E é esta única que ele coloca como, esse é o Jesus revolucionário, o Jesus guerreiro, o Jesus que bate, o Jesus que ofende, como se tivesse sido isso que Jesus fez nessa passagem. Então há pessoas que estão tão incomodadas com a bondade, com a generosidade, que eles não aceitam de forma alguma, porque são exatamente espíritos trevosos que renasceram. Essa é a agenda dos espíritos trevosos. É contaminar a ideia de um Jesus amoroso, compassivo, com esta revolução mesquinha que faz todos terem ódio uns dos outros, que é o que eles pregam subliminarmente, seja em palestras, seja em escritos, querendo chamar-se de democratas ou de pessoas generosas que estão preocupadas com o destino da humanidade. Não, eles não são isso. São espíritos trevosos, nascidos do umbral na relação humana para desvirtuar o esforço do Cristo que o Consolador prometido vem estabelecendo. E isto é importante que aconteça, para que nós tenhamos consciência do que significa realmente estar na Terra, para que nós saibamos separar nas nossas palavras aquelas que não são adequadas, que não representariam o amor divino, para analisar nossos pensamentos e ver quais são aqueles que são bons e aqueles que não são adequados, porque nós é que os produzimos. É na nossa mente que nascem essas ideias. E, chegando nas atitudes, adotarmos os comportamentos que sejam representativos de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, ao invés de termos uma massificação a nos comandar, é sermos iguais a todo mundo e fazermos o que todo mundo faz, porque é coletivo que nós nos identificamos, é coletivamente que achamos o caminho. Não, não é não. Todas as vezes que você quiser subir, você vai ver que a subida é solitária. A maioria não gosta da subida. Não gosta. A maioria gosta é do plano ou da descida. Subida eles não gostam. Olha, isso é tão verdadeiro que certa vez o nosso querido Alípio Gonzalez, lá de Caracas, estava aqui conosco e nos contou essa história. O Alípio era, na época em que ele trabalhava profissionalmente com móveis, ele era um produtor de móveis. E ele vendia os seus móveis muito bem construídos para inúmeros comerciantes. E havia um comerciante que era dono de duas lojas. Lojas que tinham nomes diferentes, mas estavam na mesma rua, do mesmo lado da calçada. Uma em uma região um pouco mais plana, onde o acesso à loja era feito sem nenhum degrau. A pessoa saía da calçada e já entrava na loja. Um pouco mais para frente, na mesma calçada, ele tinha uma segunda loja. Para que as pessoas subissem, para que elas entrassem para ver os móveis nessa loja, elas precisavam subir 3 degraus. Só 3 degraus. Da calçada para entrar na loja. E conversando com este homem, o Alípio ouviu dele o seguinte, porque o homem comprava os mesmos móveis que o Alípio fazia. O Alípio vendia para a loja A e vendia para a loja B, porque vendia para o mesmo comerciante. E então, o comerciante lhe dizia, sabe, Alípio, que coisa interessante? Na loja em que eu tenho o negócio no nível da calçada, eu posso pôr os preços no nível correto. Mas na outra loja, que a pessoa tem que subir 3 degraus para entrar, eu preciso colocar os móveis a 20% a 30% mais baratos. Porque senão as pessoas não entram. Elas não sobem 3 degraus. Elas só podem subir 3 degraus se elas perceberem que o preço é menor do que aqui, para o mesmo móvel. Imagina isto.
As pessoas não gostam, a não ser que elas tenham uma vantagem econômica que justifique. Por que eu vou subir 3? Eu vou para outra loja que não tenho que entrar. Você não sabe se a preciosidade não está lá, não é mesmo? É assim que a maioria se comporta. E você quer seguir pela maioria? Você deseja que a maioria seja? O Raul está colocando aqui para eu ver, o Alípio, vocês estão vendo na tela. Nosso querido companheiro, é ele, de Mensagem Fraternal, presidente da Editora Espírita, em espanhol, que conta essa história, porque aconteceu com ele. Vocês veem como que, nesta foto de 2006, na nossa rádio, na Rádio Alvorada, o Alípio já estava há muito tempo tratando das temáticas espíritas, levando esperança às pessoas. E esta é uma realidade. Você acha que a maioria que vai te dar o rumo? Então se prepare para o abismo. Porque a maioria gosta da descida. A maioria gosta de não fazer esforço nenhum. A maioria gosta de não estudar, de não ler, de não se melhorar, de não se exigir. A maioria não tem vontade própria. Por isso que ela é como que empurrada pelas demonstrações do que a televisão está mostrando como sendo o adequado. Por isso que esses programas que fazem você visitar uma casa e ficar assistindo como que as pessoas lá se comportam, por isso que essas novelas que retratam a vida das pessoas como devem ser, elas têm tanta penetração, porque tem muita gente querendo copiar na sua vida pessoal o que ela está vendo na novela, que ela está vendo nesses shows de convivência televisada 24 horas. Quando entendermos que isto é uma armadilha, saberemos que não vão nos ensinar a ser pessoas, vão nos ensinar a ser marionetes, a aceitar o que eles dizem, para comprar o que eles querem, para termos o comportamento que eles recomendam. E não é nada disso que o Evangelho nos pede. Então, esta intelectualidade balofa, estes pseudo-sábios que são dos tipos das entidades mais inferiores, que estão renascendo, ou mesmo os espíritos da última classe, da última ordem, da terceira ordem, os espíritos imperfeitos, os espíritos impuros, estes que renascem, eles não gostam de nada que seja nobreza. Então, para se disfarçarem de adeptos, essa é a técnica. Eles se disfarçam de adeptos para que todos possam aceitá-los. E depois que eles estão aceitados, eles começam a ceifar aqui, a ceifar lá, a instalar a descrença, o descrédito naqueles que os aceitaram. Como se eles estivessem dizendo uma coisa real, porque as pessoas não têm o senso crítico de dizer, escuta, você está negando isto? Como é possível que você se diga espírita, se você está contra os ensinamentos do Cristo? Não na forma, não no ritual, porque a doutrina espírita não tem nenhum ritual, mas você está combatendo exatamente a resignação, o amor, a compaixão, a paciência. Você acha que isso é Jesus? Você acha que é deste modo que o mundo será melhor? Jogando seus irmãos uns contra os outros? E estas pessoas, elas usam desta tática, porque elas são espíritos trevosos, momentaneamente disfarçados de espíritos que defendem uma doutrina, usando a inteligência, usando o raciocínio, usando conhecimentos, inclusive com mestrados em educação, em psicologia, a serviço ou ao desserviço do Cristo, se dizendo cristão. Essa tática é muito antiga. Você se disfarça de amigo, você entra nas defesas alheias e depois você as solapa. Você abre brechas para que os adversários possam invadir, possam entrar com todas as forças. E então, esta é uma forma interessante, não é? De descobrir quem nós somos. Basta você pensar sobre você mesmo. Já que nós temos uma acuidade muito grande para identificar o defeito dos outros, não estaremos despossuídos da mesma lente para olharmos-nos e identificar em nós estas atitudes. Porque não adianta rezar,
Não adianta ir na igreja, não adianta pagar o dízimo, não adianta dar passe ou receber passe, não adianta fazer cirurgia espiritual se você não for alguém cujas atitudes reflitam algo diferente, algo de bom em comportamentos. Quantas pessoas você ajudou hoje? Não estou dizendo a quantas você deu dinheiro. Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas encontraram em você uma palavra de esperança? Quantas pessoas estiveram menos sofridas porque você as ajudou com um ponto de vista mais sereno, mais tranquilo? Quantos ouvidos você feriu com um palavrão ou você abençoou com um conselho amoroso? Não adianta apenas ter frequentado, ter lido livros. Não adianta ter entrado nas igrejas, batido no peito, como mesmo Jesus disse. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, e nunca fazem o que eu vos mando. Já ao tempo de Jesus era assim. Gente hipócrita, gente mentirosa, gente frouxa e falsa, que estão em todas as crenças, esperando obter vantagens. Gente que não percebe quando uma igreja deixa de ser igreja e passa a ser shopping. Que acha bonito que as instituições que falam de Deus se transformem em templos suntuosos, em que a grandeza seja exaltada, seja pelos lustres de cristal, pelas lanchonetes chiques, pelas lojas disfarçadas, onde a vaidade humana vai buscar o seu defeito e de vez em quando fazem um Pai Nosso. Não será difícil detectar isto? Quanto vai custar em sofrimento, em obsessões dessa natureza, as ilusões que essas pessoas cultivam em seu ser? Sejam elas os frequentadores destas instituições, sejam os seus dirigentes, e incapazes, com toda a sapiência que dizem ter, de observarem o lixo que estão produzindo, com a desculpa de fazerem uma coisa linda e suntuosa, com bastante organização. Não, não é organização, não, é grandeza mesmo. Grandeza material que atrai espíritos de natureza semelhante, interessados em ver coisas como queriam ver em Jesus, mas nunca interessados em fazer o que Jesus pedia. Raramente. Quando você observa esses núcleos religiosos que têm o nome de Jesus, o nome de Espiritismo, e na verdade são templos de cultivo à materialidade, você sabe que aquilo não é o que Jesus pediu. Você sabe disto. Mesmo que eles falem de Jesus lá dentro, você sabe que não é dessa forma. Você sabe que a pureza e a simplicidade não estão ali. Mas o que está lá, e o que leva muita gente a ir lá, é exatamente a armadilha de lobo que só pega lobo. E que faz as pessoas, por comodismo, por gosto de grandeza, por ambição também, se unirem a estas facções trevosas, travestidas de servos do bem. Ah, fazem alguma coisa. Mas atrapalham em muitos o caminho da simplicidade. Por que você não vende tudo, dá aos pobres e segue Jesus de pé descalço? É capaz de fazer isto? Você que é servo do bem, como você diz que é, mas que adora uma compra atrás da outra, e se deixa seduzir por esse tipo de interesse? Não percebeu ainda que você está fazendo o jogo exatamente daqueles que querem manter você fora do caminho? Precisaremos sofrer decepções, angústias para acordar? Quando poderíamos evitar isto? Sim, precisaremos, porque só o ignorante tem que padecer daquilo que ignora, para que ele desperte. É importante olhar o que nós estamos fazendo da nossa vida e entender que a nossa doença é consequência disto. Nós plasmamos em nós somos hoje aquele resultado das vidas que já tivemos e dos valores
que nós hoje ainda enaltecemos. Nós somos o resultado disto. Basta que nós, entendendo isso, nos disponhamos a fazer diferente. A voltar para trás, voltar o caminho, voltar à simplicidade original, voltarmos à pureza de palavras doces, de palavras não mentirosas, mas verdadeiras sem agressão. De voltarmos à natureza simples daquele comportamento social que nos pede respeito, gentileza, carinho, atenção, benevolência, boa vontade, tudo isto é da natureza humana, nós somos herdeiros de Deus. Basta isto. E todas as vezes que você se rebela ou encontra alguém rebelado contra isto, tenha certeza que essa pessoa não está no caminho, está fora dele. Está preferindo o Jesus de chicote ao Jesus compassivo, que educa, que conversa. Está propondo uma violência, uma revolução, quando o que Jesus propõe é evolução. É muito diferente. E é só quando você sofrer os efeitos negativos destas escolhas erradas, é que pode ser que você esteja atento a este caminho torto que escolheu e resolva voltar atrás. Ou seja, empurrado para trás. E é por isso que, para encerrarmos o encontro de hoje, eu separei deste livro, Cartas e Crônicas, você vai ver na tela as diversas capas desta obra, as mais antigas e depois as que vieram na sequência. Você vai ver da história que nos conta o espírito Irmão X, que é o mesmo Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, uma história cujo título é A Estaca Zero. É o capítulo 23º deste livro. Vamos então ouvir o que Humberto de Campos nos conta, demonstrando uma aflitiva expectativa, uma coisa assim inquietante. O indivíduo recém-desencarnado se dirigia ao anjo orientador da alfândega celeste e lhe explicava. Ele havia desencarnado e agora chegava ao local da avaliação do passaporte. Vamos imaginar assim. Que documentos ele poderia apresentar? E então ele explicava. Eu tive, falando ao anjo que estava observando, eu tive a maior intimidade com as obras de Allan Kardec, que foi certamente o meu mestre inatacável, Allan Kardec. Eu li os livros dele. Os livros da codificação ficavam na cabeceira da minha cama. Eu lhe devorei as considerações, apontamentos editados e jamais duvidei da sobrevivência. Porém, o funcionário espiritual esclareceu imperturbável. Entretanto, o seu nome aqui não consta entre os que têm o direito de subir a esferas santificadas. Eu sou, portanto, constrangido a indicar-lhe o regresso à nossa antiga arena, a arena de purificação na crosta da terra. Você não pode subir. Você tem que voltar. E então, o candidato, evidentemente desiludido, suspirou: "Oh, não, o corpo! O fardo intolerável", disse ele. Porém, depois de exclamar-se assim, ao se lembrar do corpo que ele havia acabado de deixar, continuou ele a reclamar, dizendo: "Bom, sabe, seu anjo, talvez eu não tenha sido claro, você não tenha me entendido, eu não tenha me feito compreender. Eu fui espírita convicto. Sabe, não é só de ter os livrinhos na cabeceira. Não, eu fui espírito convicto. Desde muito cedo, abracei os princípios sagrados da doutrina, que é hoje a salvadora luz da humanidade.
Não somente Allan Kardec foi meu instrutor na descoberta da revelação. Acompanhei as experiências de Zollner, de Aksakov, nos setores da física transcendental, com estudos particularizados da fenomenologia mediúnica. O cara entendia de fenomenologia mediúnica. Oh, eu ia na mediúnica. Sabe, o povo fala assim, na mediúnica. Mediúnica, eu fazia isso, era dirigente da mediúnica. Meditei intensivamente para guardar os conhecimentos de que disponho. Flammarion, no original francês, veja só, eu lia francês, eu li as obras de Flammarion no original. Ele era meu companheiro predileto das noites e noites consecutivas. Em companhia dele, o meu pensamento pervagava nas constelações distantes, antevendo a glória que eu julgava alcançar além do túmulo. Leon Denis era o mentor das minhas divagações filosóficas. Na ciência eu ia com Flammarion no francês puro. Agora, Leon Denis me levava com suas mãos sábias, era o mentor das minhas divagações filosóficas. Deleitava-me com os livros dele, absorvendo-lhe as elucidações vivas e sempre novas. E Gabriel Delany, então? Nele, sem dúvida, situei o manancial das minhas perquisições científicas. Gostava muito de confrontar as suas observações com o estudo de Claude Bernard, o fisiologista eminente, adquirindo assim base legítima para as análises minuciosas que eu fazia. Para não citar apenas os grandes vultos latinos, adianto-lhe as experiências de Crookes. Elas foram carinhosamente acompanhadas por mim, através do noticiário. As comoventes páginas do Raymond or Life and Death, com que Oliver Lodge, inglês, surpreendeu o mundo, arrancaram-me lágrimas inesquecíveis. E a fim de embasar pontos de vista no sólido terreno do espírito, não me contentei apenas com os pensadores do Ocidente. Consagrei-me às lições dos orientalistas, demorando-me particularmente no exame dos ensinos de Ramakrishna, o moderno iluminado que plasmou discípulos da altura de um Vivekananda. No Brasil, tive a honra de assistir a sessões presididas por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, na minha mocidade investigadora, seguindo atenciosamente a formação e a prosperidade de muitos centros doutrinários. Olha que diálogo, olha que currículo. Isso é espírita com currículo, né? Isso às vezes aparece nas casas espíritas. O cara chega e fala, não, eu vim aqui porque eu sou médium de incorporação, eu sou médium psicógrafo, eu sou vidente, eu sou passista, eu faço palestras, eu magnetizo a água, eu ajudo as pessoas com aconselhamentos, eu faço parte lá do grupo que faz a entrevista fraterna, eu estou capacitado para ministrar do ESD, eu faço... Eu vim aqui para ajudar. É o currículo. E eu costumo dizer para essas pessoas, meu amigo, o senhor é um centro espírita sozinho. Por que o senhor não fica na sua casa e abre, e lá o centro espírita, em que o senhor faz a palestra, o senhor faz a cura, o senhor faz a comunicação, o senhor conversa com o espírito, enquanto o espírito está incorporado no senhor? O senhor quer... Não teve a cara de pau, não, aliás, não teve o bom senso, não é? De, mesmo sabendo que era espírita, conhecendo todas essas coisas, não ser tão cara de pau como ele está sendo com o anjo. E disse tudo isso, imagina? Querendo dizer assim, você não está meio distraído, seu anjo, as coisas aqui no céu não funcionam tão bem como lá na terra, eu preciso explicar para o senhor quem que eu fui. Diante do silêncio do servidor celeste,
Esse homem, esse precioso estudante, fez um pequeno intervalo e observou: com uma bagagem tão grande, acredito que a minha posição de espiritualista deva ser reconhecida. Ele está querendo passar, né? Ele está querendo passar. Ele está querendo passar. Só que o anjo falou assim, não. Mas ele está dizendo, olha quanta coisa eu estou trazendo, como é que eu não posso passar? E o anjo, solícito, lhe responde, sim, meu amigo, o seu cuidado na aquisição de conhecimento é manifesto, é reconhecido. Você traz consigo um cérebro vigoroso, bem suprido, primorosa leitura e teorias excelentes, concordou o anjo. E ele, logo a seguir, engatou a resposta, então, e você não me supõe capacitado à travessia da barreira? E o anjo responde, infelizmente não. As suas vibrações se inclinam para baixo. Está vendo aqui as nuvens, ó, bonitinhas, né? Estava aqui, ó. Aqui está o anjo nessa luz aqui, ó. Está vendo aqui? A luz, o anjo. O cara estava aqui um pouquinho para baixo. E o anjo está falando, olha meu filho, as suas inclinações, ó, se inclinam para baixo. Ó, para baixo. Quanto mais para baixo, mais escuro, né? Ó. E você não se mostra preparado para viver numa atmosfera mais sutil do que a da carne terrestre. Aí o cara ouviu aquilo, mas não entendeu ainda o negócio. Ele era tão inteligente, né? Tão culto, tão preparado, que por mais que ele argumentasse e o anjo lhe respondesse, ele não entendia. Parecem certos dirigentes espíritas que construíram aí seus mausoléus, atribuindo-os a Jesus de Nazaré. E não percebem que se há uma coisa que não está lá dentro, é Jesus de Nazaré. E o cara está dizendo, Humberto de Campos diz, longe de penetrar o verdadeiro sentido das palavras ouvidas, o crente aduziu, esse cara, apesar do anjo ter dito não. E a Bíblia? Perguntou ele. A intimidade com os livros divinos, porventura não vai me conferir direito à elevação? De Moisés ao Apocalipse, efetuei reflexões incessantes. Prestei ardoroso culto a Davi e Salomão, entre os mais velhos, e não se passou um dia da minha existência em que não meditasse na grandeza de Jesus e na sensibilidade dos seus ensinamentos. Em meu velho gabinete existem páginas variadas escritas por mim mesmo, em torno do Evangelho de João, que interpreto como sendo a zona divina do Novo Testamento. E ele continua perguntando para o anjo, não julga você que a minha fidelidade às letras sagradas seja um passaporte justo para a minha subida? Sem dúvida, respondeu o anjo. A sua conceituação está repleta de imagens iluminativas. Ainda assim, porém, não posso atentar contra a realidade que me obriga a indicar a você o retorno para atender aos serviços que lhe cabe realizar. Meu Deus, pôs a mão na cabeça, desapontado. Que fazer então? Disse ele. E o anjo, cooperando para elucidá-lo, lhe responde. Nesta passagem, temos um verdadeiro concurso de títulos, e estes títulos se expressam aqui pelas obras de cada um. Sem experiência vivida, e sem serviço feito, o espírito não vibra nas condições necessárias à viagem para o mais alto. Ele não consegue subir. O seu retrato mental, olha aí, olha, o retrato da mente. O que é que você carregava na mente? O seu retrato mental deixa perceber uma individualidade pujante e valiosa, que se parece, no fundo, a um navio grande, bem acabado, cheio de riquezas, utilidades e enfeites, que nunca tenha saído do porto para navegar.
Você nunca saiu do porto para ser um navio. Você era apenas um baú que flutuava. Um baú de conhecimentos e conceitos. Aí, percebendo que o anjo estava lhe tocando a ferida, ele então argumenta: mas eu não fiz mal a ninguém. Eu nunca prejudiquei uma só criatura. E o anjo lhe respondeu: isto se vê claramente. O seu espírito é nobre e bem intencionado. Então, disse o homem, semi-desesperado, qual a minha posição? De homem convicto? Que sou eu? Como estou? Depois de haver estudado exaustivamente e acreditado com tanto fervor e tanta sinceridade, não fiz mal a ninguém. E então o anjo, triste talvez pela necessidade de ser franco, esclareceu sem hesitar. Preste atenção no que o anjo diz. A sua posição é invejável, comparada ao drama inquietante de muita gente. Você demonstra uma consciência que está quitada com a lei. Você não tem compromissos com o mal. E se revela perfeitamente habilitado a caminhar nas excursões no domínio do bem. Em se tratando, porém, meu amigo, de subida para o céu, eu observo seu coração na estaca zero. Ninguém se eleva sem escada ou sem força. O meu amigo sabe muito. Agora é preciso fazer. E ante o sorriso reticencioso do funcionário celeste, o homem nada mais acrescentou, entrando ali mesmo, em profundo silêncio. E para baixo. Para lá que você tem que ir. Agora você tem que fazer. Não adiantou nada ser expert em filosofia, doutor em letras, doutor em ciências psíquicas. Nada. Você tem que fazer. Você tem que pisar o barro onde está o seu semelhante. Você tem que colocar isso em prática. Seu navio tem que andar e levar todos os benefícios aos que estão esperando por eles. Assim, queridas irmãs, queridos irmãos, e vocês que nos assistem neste momento, mais de 1.300 pessoas estão conectadas conosco. Pense se o que você está vivendo corresponde a esse fazer. Por mais inteligente que você seja, veja se você não está apenas desejando fingir e não fazer. São coisas muito distintas. Talvez você esteja hoje procurando a bondade divina na cirurgia espiritual porque não tem outra coisa que resolva o seu problema, mas está disposta a fazer o sacrifício, não apenas se adaptando agora, para que depois que estiver bom, continuar a ser perverso, continuar a falar palavrão, a ter ideias ruins, a pensar mal das pessoas e a ter atitudes indignas? Porque se você continuar assim depois, é melhor não sarar. É melhor ficar doente, porque a doença que a gente tem já é o remédio que a gente precisa. Por isso pensem bem no que estão pedindo. Ao invés de apenas esperarem benefícios que deverão depois colocar a serviço daqueles que garantiram a sua melhora. Está disposto? Está disposta? Faça isso. E você já estará na saúde. Você não precisará nem de cirurgia espiritual. O bem te alcançará aonde a bondade no seu coração estiver instalada. Faça isso, esse serviço por sua conta. E você então vai entender que não são os espíritos que têm que fazer a cirurgia. É você. É você. É a sua vontade. Porque se você não fizer isso, pode ir em todas as religiões, pode ler todos os compêndios, pode ter todas as mediunidades, que você vai estar na estaca zero. Chegando a hora de ir embora, encontrará apenas a decepção daquilo que você não fez.
fez. Portanto, agora é uma boa oportunidade, já que vamos nos endereçar para a cirurgia, é uma boa oportunidade. Seja você em casa, aí onde está, seja você que está aqui na nossa instituição e que agora poderá receber na sala de passe o término do tratamento, você poderá dizer quanto sadio você vai querer estar depois. E isto vai depender da sua boca, da sua mente, das suas atitudes. Basta isto. Isto não depende dos espíritos. Depende do que você quer. Porque senão vai estar na estaca zero de novo. E vai ser pior ainda se melhorarem. Se você por algum motivo acabar melhorando por causa da ação magnética, vai ser muito pior para você se não fizer aquilo que deveria fazer, porque já sabe. E é isso que nós gostaríamos, que cada um de vocês se lembrasse que você é um candidato amoroso que Deus pôs ao mundo para que o mundo fosse melhor. Pergunte a você mesmo, o que você está fazendo para cumprir essa missão de melhorar o mundo à sua volta? Pense nisso. E agora vamos para o tratamento, para o encerramento da cirurgia. Muita paz.